A gente conversa agora com um professor de História dos Estados Unidos, o Marcos Sorrilha, professor da Unesp. Professor, obrigado, pela gentileza de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, Elisa. Nesse momento, a gente está vivendo uma condição, assim, digamos, impensável, porque muitos milhões de dólares são investidos em uma campanha. E a gente está falando de um atual presidente dos Estados Unidos, que tem se exposto nessa campanha, participou de debate e cada vez mais a gente vê pela imagem, até pelo tom vocal, né, professor, que Joe Biden está começando a apresentar alguma vulnerabilidade. Qual a chance do Partido Democrata conseguir emplacar, uma candidatura de outra pessoa, por exemplo? E mais, existe alguém que tenha essa chance de fato, bater Donald Trump? Bom dia aos espectadores. Eu quero agradecer o convite para retornar aqui. E vamos lá, vamos tentar dissecar um pouco essa pergunta que você me fez. De fato, a pressão para que o Joe Biden deixe a campanha vem crescendo, principalmente depois do debate. Porém, essa já era uma insatisfação que existia, principalmente em setores da mídia democrata, desde o ano passado, né? Realçando sempre a questão da fragilidade, a questão da idade que ele possui, que já é avançada. E, a partir do debate, isso começou a se concentrar cada vez mais, uma pressão interna dentro do partido. Hoje já são 25 deputados que pedem que ele renuncie na corrida presidencial. Porém, existem alguns, e também muitos apoiadores financeiros. Como você disse, campanha é dinheiro. Então, Muito dinheiro, os né? herdeiros da Walmart, os herdeiros da Disney já anunciaram que não vão mais apoiar o Joe Biden. E a grande questão é se existe alguém que seria capaz de derrotar o Donald Trump, né? Como grande nome que aparece é a Michelle Obama, mas ela já disse que não quer, ela não cogita essa opção. E entre os seus sucessores, né, possíveis sucessores, existem vários nomes que são bons, mas nenhum deles aparecem de maneira forte nas pesquisas que seriam capazes de derrotar o Donald Trump. Então, a opção mais lógica seria a nomeação da sua vice. Ela vem aparecendo ligeiramente melhor do que o Joe Biden nas pesquisas e ela seria uma herdeira natural, uma vez que ela é a vice, o que faria com que várias discussões e brigas pela nomeação dentro do partido fossem arrefecidas. Além disso, ela consegue herdar boa parte do dinheiro que já foi arrecadado. A campanha do Biden tem mais de 250 milhões de dólares já arrecadado e que podem ser usados apenas por quem pertence a essa chapa, Joe Biden e Kamala Harris. Se Tem aparecer isso, um outro professor? nome, sim, existe isso. Não As pode doações são usar. feitas. Não pode usar. As doações são feitas diretamente para a candidatura. Então, se aparecer um novo candidato agora, por exemplo, Gavin Newsom, que é um nome que se cogita bastante, que é governador da Califórnia, ele teria que começar uma campanha do zero. E se nós pensarmos em fazer uma espécie de convenção relâmpago no próximo mês para tentar chegar a um outro nome, o partido ficaria em frangalhos por conta das disputas, né? Então, acho que o nome mais lógico seria a da Kamala Harris. Ela não aparece necessariamente como alguém nas pesquisas, né, capaz de derrotar o Donald Trump, mas ela seria alguém que poderia fazer assim, teria legitimidade nessa transição. Puxa vida, ainda tem isso. Veja só que a cada dia a gente vai aqui, ainda mais com a colaboração de todos os professores, conhecedores do assunto, compreendendo, inclusive, essa burocracia das doações, que você só pode usar o dinheiro para essa chapa. Se vier um outro candidato, tem de começar do zero e são muitos milhões de dólares. Professor, é tão bom poder conversar contigo que o Sérgio Patrick também está aqui com a gente para fazer-te uma pergunta. Por favor, Patrick. Claro. Pois não, Elisa, obrigado pela oportunidade. Professor, eu queria entender do senhor qual que é uma projeção, porque pode ser um problema maior do que, entre aspas, só perder a Casa Branca para os democratas, né? Nessa conversa que a Nancy Pelosi teve com o Joe Biden, que a CNN apurou, ela teria dito, olha, essas dúvidas sobre a sua campanha, elas estão enterrando também as chances de repente, os democratas recuperarem a Casa de Representantes e pode ser até que os republicanos consigam também a maioria no Senado. Quer dizer, pode ser um desastre total para os democratas. O senhor vê a possibilidade de uma mudança agora, se não for para derrotar Donald Trump, pelo menos para diminuir um pouco o estrago e fazer com que os eleitores
democratas se sintam um pouco mais entusiasmados e acabem preservando as cadeiras tanto na Casa de Representantes quanto no Senado? Com certeza. Uma das questões básicas nas eleições americanas é o engajamento. Como a eleição lá não é, o voto não é obrigatório, quem consegue energizar melhor a base, né, para que ela compareça no dia da eleição, é super importante. Saiu recentemente uma pesquisa, principalmente com o eleitor negro nos Estados Unidos, com a Kamala Harris no ticket, o entusiasmo para votar sobe para 70%, com Joe Biden algo em torno de 38%. Né? E, de fato, a Nancy Pelosi tem essa preocupação relativa à Câmara e ao Senado. Ela, inclusive, chegou a liberar os candidatos que disputam estados pêndulos, né? Que são aqueles estados de disputa mais acirrada, que não fizessem necessariamente campanha para o Joe Biden, mas que fizessem campanha para si mesmo. Isso tem funcionado, é até contraditório. Na maioria dos estados pêndulos, os senadores democratas estão liderando as pesquisas, enquanto Joe Biden aparece perdendo em quase todas as pesquisas. Agora, o problema maior que os democratas têm e que é pauta central nessa eleição é a Suprema Corte, porque nós temos dois juízes da Suprema Corte que são conservadores, com quase 80 anos de idade e que provavelmente vão se aposentar no próximo mandato. Então, quem se eleger vai poder indicar mais 2 nomes para a Suprema Corte. Se o Donald Trump se eleger, isso vai garantir para a Suprema Corte dos Estados Unidos pelo menos mais 20 anos de soberania dos conservadores, né, dos republicanos. E isso interfere diretamente nas pautas que os democratas estão transformando em central, como é a questão do aborto, né? Que é uma das pautas que vem crescendo de maneira bastante forte desde 2022. Além disso, aí falando na questão da Câmara, vai ter a aprovação de um novo marco fiscal. Então, a redução dos impostos para as empresas de 35% para 20% que o Donald Trump fez em 2017 vence no ano que vem. Então, a chance dos democratas de fazerem uma reformulação nessas políticas fiscais de impostos também está vinculado ao resultado das eleições desse ano. Então, tem muita coisa em jogo e é por isso que a Nancy Pelosi, que é a antiga líder dos democratas na Câmara, o Hakeem Jeffries, que é o atual, o Chuck Schumer, que é o líder dos democratas no Senado, vem pressionando nas últimas horas para que o Joe Biden desista da corrida. E há quem diga, claro, isso é apenas especulação, que o Joe Biden poderia aproveitar o discurso do Trump hoje para anunciar uma forma de tentar tirar o foco do Donald Trump para poder dar um novo rumo ao partido. Professor, essa questão de todo o atentado sofrido pelo Donald Trump, de quase ter, enfim, quase que a gente viu uma imagem perturbadora acontecer, uma grande de uma tragédia, né? Não fosse por uma leve virada de cabeça que fez a bala desviar, enfim, algo que a gente ainda está tentando aqui digerir o que aconteceu. O quanto isso pode ser monetizado politicamente, né? O quanto isso pode render... Nem digo que a própria campanha vai querer levar isso como algo de marketing e tudo mais, mas o quanto isso mexe com a emoção das pessoas, mexe com o sentimento, visto que nos Estados Unidos o voto, inclusive, não é obrigatório. Você vai porque você quer. Esse emocional é capaz de impulsionar mais as pessoas a irem até as urnas? Com certeza. É claro que, assim, o evento, né, ele aconteceu há 100 dias, 120 dias das eleições. Então, isso vai se diluir com o tempo. Se fosse algo muito próximo das eleições, nós poderíamos dizer que seria líquido e certo uma vitória do Donald Trump. Isso precisa ser pesado ainda, vai ser diluído. Porém, com certeza, ele garante esse engajamento do eleitor republicano. Porque em muitos estados, você tem que se inscrever para fazer a votação a partir de agosto, setembro desse ano, né? Você só pode votar se você fizer a inscrição. Nesse sentido, quanto mais engajamento, mais eleitores se inscreverem, você garante que você pode ter uma vantagem, às vezes, de 1%, 2% em estados que se definem, às vezes, por 10 mil votos. E isso é fundamental. Então, essa energização, esse engajamento do Partido Republicano, eu acho que o atentado vai garantir. E ele já está sendo capitalizado, né? Vocês bem observaram a bandagem que o Trump entrou usando na segunda-feira, começou a ser imitado.
Ontem, o J.D. Vance, no seu discurso, mencionou: hoje poderia ter sido um dia de luto, mas é um dia de glória, né? Relacionando, porque se o tiro tivesse pegado, eles não estariam ali comemorando e celebrando a indicação do Donald Trump, né? Então, isso já está sendo monetizado, eu acho que vai ser diluído ao longo do tempo, mas, por outro lado, garante ao Partido Republicano que ele siga unificado em torno do nome do ex-presidente. Professor, muito bom, hein, poder ouvir-te. Obrigada pela participação com a gente aqui de manhã na CNN Brasil. Marcos Sorrilha, professor de História dos Estados Unidos da Unesp. Bom dia, obrigada.